Estão conseguindo ver o slide? O Rui, acho que sim, porque mudou aqui para mim. Bom, se cair a conexão, gente, eu volto, tá? Porque ontem eu tive... caiu algumas vezes a conexão durante a aula, mas pelo menos hoje parece que está normal. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as embalagens, tá? Então, o processo de embalagem, importância e alguns tipos de materiais que são usados nas embalagens para alimentos, tá? Então, a embalagem, durante todo o processo, né, de produção dos alimentos industrializados ou não industrializados, né, a gente necessita da embalagem, porque é uma parte crucial, senão não tem como a gente carregar, né? Imagina, eu coloquei até uma foto de alguns alimentos, né, que estão numa embalagem transparente, a maioria, né? Então, imagine a gente tendo que carregar os alimentos sem ter uma embalagem, né? Então, a princípio, a embalagem ela surgiu como um meio de transporte. E isso, né, com a tecnologia, foi evoluindo e hoje a gente já tem a embalagem que, além de transportar, ainda conserva o alimento, né? Mais do que conserva, consegue nos dar algumas informações que a gente vai ver lá no final, tá? Então, a embalagem ela é muito importante para que esse alimento ele tenha uma vida de prateleira maior, né? Que é a shelf life, como a gente fala, e que consiga não só transportar, mas também manter aquele alimento, né, numa durabilidade maior, né, conservar, manter esse alimento intacto, né, inócuo aí de contaminação, algum tipo, né, de contaminação. Então, vamos lá. Antes da gente falar da embalagem, toda vez, na verdade, que a gente cita a embalagem, a gente começa a pesquisar ou criar, fazer um processo, né, de criação de algum tipo de embalagem, a gente sempre vai ter um ícone que é o desperdício de alimento. E a embalagem ela está diretamente ligada a essa situação. Por quê? Hoje eu coloquei alguns dados, tá? Que foi numa divulgação de 2019, que a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, eles divulgaram que 1,300 bilhões de toneladas de alimentos são perdidos no planeta a cada ano. É cerca de 30% da produção anual, tá? Isso é uma contagem mundial. Só que no Brasil, em 2013, né, foi divulgada uma pesquisa que diz que 26,300 milhões de toneladas de alimentos foram desperdiçadas. Isso representa aí 10%, né, dos alimentos disponíveis, né, durante o ano. E dentro ainda dessa pesquisa, eles citaram, deixa eu só pegar aqui os dados, está apagado para mim. Foi. Um relatório, na verdade, né, é o Estado de Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, de 2018, também divulgado pela FAO. Mostrou, né, que a fome aumentou no mundo, e que em 2017 a gente tinha um número aí de 821 milhões de pessoas, né, que passam fome em todo o planeta. Isso, né, numa situação mundial. Então, é muito difícil, né, a gente ver que a quantidade de pessoas que passam fome, né, é menor do que a quantidade de alimentos que são desperdiçadas. É um número absurdo, né? E são, quando a gente puxa, né, por que que esse alimento ele é desperdiçado, o que que acontece durante todo esse trajeto, né? A gente vê que são pequenas soluções, são, na verdade, soluções simples que conseguiriam aí diminuir drasticamente
esse desperdício. A FAO, na mesma pesquisa, ela cita, eu não coloquei aqui nesse texto, mas ela cita que em países desenvolvidos, esse desperdício ele está relacionado na hora que o alimento ele já está dentro da casa, né, do consumidor. Então é na hora que ele vai se alimentar, então aquilo fica parado, é desperdiçado porque não come, joga fora. Agora, em países que estão se desenvolvendo, e o Brasil está dentro dele, essa faixa, né, maior de desperdício está no processo da produção e do trajeto até a venda, né, até onde vai ficar exposto aquele alimento para ele ser vendido. Então, assim, a gente vê que a gente tem um déficit, né, muito grande aí na nossa produção e como que esse alimento vai ser ofertado, né, no transporte, como que ele vai ser ofertado. Então, algumas soluções simples, né, poxa, se está tendo esse desperdício na produção, né, o que seria viável, né, para que isso não aconteça? Primeiro, o treinamento, né, dos produtores, né, precisa ter um cuidado com a produção, isso a gente vê em produções grandes, né? Quem aqui assiste ou já assistiu, né, o Globo Rural alguma vez, quando eles mostram aquelas megas plantações, né, de soja, de milho, de arroz, que é muito grande, a gente vê que a tecnologia é grande, né? Então eles conseguem ter um, um cuidado maior, né? Eles conseguem ter um controle muito maior da produção. Quando a gente fala do pequeno produtor, que hoje, né, é uma faixa muito importante dentro do comércio, a gente não tem esse cuidado, né? Muita gente começa porque via o pai, a mãe fazendo, e aí passa, né, de geração para geração, vai experimentando coisas, mas não tem um treinamento adequado. E aí a gente tem o transporte, né, que também é precário, já começando da embalagem, né, das caixas, com um modo mais cru, assim de se dizer, das caixas que são colocados, né, no o automóvel, né, que vai levar esse alimento, né, até o centro de distribuição, né, de venda, e também já tem um quê aí das estradas e tudo mais. Porque se a estrada está esburacada, né, ela vai atrasar o transporte desse alimento. E se atrasa, fica mais dias parado. Se ele fica parado, ele vai começar a amadurecer e com isso ele estraga, né? E é um dos problemas que a gente tem muito aqui no Brasil, né? Quem vê produção escoamento de produção, desde opa, escoamento de produção de locais mais distantes, como por exemplo Amazonas, região Centro-Oeste, que precisa chegar aqui no Sudeste ou no Sul, tem uma dificuldade muito grande, né? O meio de transporte mais barato, né, o meio por caminhões, né, terrestre. E não se tem um incentivo, não se tem uma não se tem esse cuidado, né? Esse olhar assim de, poxa, né, vamos resolver essas estradas ou vamos colocar as ferrovias para funcionar para que a gente consiga escoar da melhor maneira, né? Que a gente não tenha perca durante todo esse processo. Então, o nosso maior déficit está nisso, né? No transporte e em como que se leva, né? No trajeto e em como que se carrega, como que se armazena esse alimento até chegar lá. Porque a boa parte dos nossos dos produtos industrializados, né, vem da parte vegetal. Então, se, por exemplo, o milho não chega em boas condições lá na fábrica, né, ele não vai conseguir, vai ser uma boa parte descartada, não vai conseguir utilizar o total para se fazer os subprodutos, tá? Então, isso para a gente ainda é uma questão muito vulnerável. E aí, eu coloquei aqui umas duas figuras, né, só para representar isso que eu falei, né, a questão do desperdício. Então, a gente falou um pouquinho sobre, né, toda a parte do transporte, mas também o cuidado na seleção, né, que acontece esse desperdício por causa do armazenamento. Alguém aqui já foi no CEAGESP em São Paulo, no centro de distribuição, pessoalmente?
Alguém já visitou lá? Oi, gente, estão conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Tá ouvindo, professora? Tô, agora eu tô. Ah, tá. Não, eu nunca. Tá. Essa primeira foto que eu coloquei em cima, gente, é lá do CEAGESP. Se a gente prestar um pouquinho de atenção nos alimentos que estão dentro, isso aqui é uma caçamba de lixo, tá? Essa caixa aqui, ela está sendo despejada na caçamba de lixo. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, olhando, é uma caixa de tomate. E tem bastante tomate inteiro. E é uma coisa que a gente vê muito lá. Quando a gente chega no centro, tem essas caçambas, né, no lateral, porque lá é imenso, o entreposto é bem grande. Tem seções, tem tipo a seção da batata, e aí é um galpão imenso que só vende batata. Tem a seção da cebola, é um galpão imenso que só vende cebola. E aí a gente entra numa parte do entreposto que tem os fornecedores. Então você entra lá, estão as caixas empilhadas, né, que chegam diariamente, e aí tem frutas, legumes, né? Aí você escolhe o seu fornecedor. Se eles encontram um tomate, por exemplo, estragado numa caixa, eles não escolhem, eles jogam fora, né, a caixa inteira, eles condenam a caixa inteira. Não tem essa seleção, né, de escolher e de tirar. E a caixa geralmente está todo mundo ali dentro, né? Então, o de baixo, coitado, já está todo esmagado. E a gente tem essa dificuldade, né, que se é muito comentado, mas não se resolve. Eu sei que do ano para cá, passado para cá, né, eles têm tomado algumas ações. A gente vê muita gente fuçando lá no lixo, né, escolhendo e pegando coisas que estão ótimas, estão em ótimo estado, em boas condições. E aí do lado eu coloquei uma foto, né, de uma feira livre. Isso aqui, toda vez que tem uma feira livre, quando acaba a feira, gente, a prefeitura manda um caminhão de limpeza, né, determinado horário, acabou a feira 1 hora, então, uma hora está chegando o caminhão de limpeza para poder higienizar toda aquela parte. E olha a quantidade, né, de alimento que é desperdiçado. Essa parte da feira, só puxando um adendo, né, dentro desse tema que a gente está falando, alguém que já ouviu falar daquele projeto que tem no SESC chamado Alimente-se Bem por R$ 1? Conhece alguém ou já ouviu falar? Oi, gente, estão me ouvindo? Se alguém respondeu, eu não escutei. Professora, desculpa, eu não consegui escutar a pergunta. Eu perguntei se alguém conhece aquele projeto que tem no SESC chamado Alimente-se Bem por R$ 1. Não, esse eu não conheço, não. Não? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, a Embrapa, né, o centro que tem ali perto do zoológico, eles o pessoal que trabalha lá são engenheiros agrônomos, né? O pessoal que cuida dessa parte. E aí, um dia, né, eles tiveram que trabalhar num sábado e tal, e aí quando tem a feira ali na rua. E aí, quando eles estavam indo embora, foi bem no final da feira, e tava aquela situação, cheio de Professora, carro. Oi? seu, Tá me seu ouvindo? áudio tá cortando. Ixi, Seu Maria, áudio tá peraí. cortando. Peraí que eu vou mexer aqui um pouquinho. Melhorou? Estão conseguindo me ouvir? Tá normal agora. Então tá bom. Eles estavam indo embora,
né, o pessoal lá da Embrapa, e aí eles viram esse monte de alimento sendo desperdiçado, tipo, o pessoal limpando, né, o pessoal da prefeitura lá, higienizando a rua, e viram que um monte de talo, um monte de coisa. E aí eles tiveram uma ideia, pegaram esses talos, né, e começaram a fazer produções com essas sobras, né? Então, os talos das folhas de couve-flor, de brócolis, de cenoura e tudo mais. E aí eles montaram uma cozinha semi-industrial, né, dentro lá da Embrapa, e começaram a fazer esses testes. O projeto não foi aprovado, porque como eles não tinham nutricionista, nem alguém responsável por essa área, né, da alimentação, eles não poderiam tocar o projeto. Então, eles cederam, né, o projeto para alguma instituição, e quem abraçou a causa foi o SESC. E aí eles têm esse projeto chamado Alimente-se Bem por R$1, né? Hoje já não é mais por R$1, tá? É só o Alimente-se Bem. A gente não compra mais nada com R$1, né? E aí, o que eles fazem? Eles vendem, né? Hoje é vendido com um preço simbólico uma apostila de receitas que são testadas por nutricionistas, voltado para o uso integral dos alimentos. Então, toda a parte que a gente descarta, né, as cascas, semente, essa parte dos alimentos, eles utilizam para fazer algumas produções. Então, por exemplo, doce de casca de melancia, né? O que a gente faz com a casca? Nada, a gente joga fora, né? Só tira a parte vermelha. Então, eles vão lá e fazem doce, né? E testam, e tudo isso é testado. Tá? E aí eles montam uma apostila, eles fazem alguns projetos de uns cursos, né? Agora, claro, tá parado, mas eles fazem esses cursinhos rápidos para o pessoal conhecer o projeto, né? E comprar o material, e assim conseguir ir gerando, alimentando, né? Esse projeto que eles têm. Então surgiu de uma ideia boba, né? De, poxa, vamos, né, ver o que dá para fazer, e é um projeto que deu super certo. Tá? Então, só para motivo de curiosidade aqui. E aí eu lembro as datas, porque na época eu estava pesquisando o meu TCC e eu ia muito na Embrapa. E eu e a minha colega, né, de projeto, a gente a gente fazia entrevista com um engenheiro agrônomo, e ele levou a gente para conhecer a cozinha, tal, né? E ele falou: "Poxa vida, né? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é um projeto muito bacana e ajuda muitas famílias, né? Muitas pessoas, porque eles tiveram parcerias, né? Durante os anos, e conseguiram migrar, né? Para várias associações, e ensinando as pessoas a se alimentar de uma forma rica nutricionalmente falando, e usando aquilo que teoricamente a gente descarta, que são as cascas, né, os talos e as sementes. Então, é um projeto muito legal, né, muito bacana, assim, voltado para desperdício zero. Tá? Então, só para fechar essa parte do desperdício. E aí, voltando, né, para nossas embalagens, eu vou citar aqui um pouquinho da importância, né, que a embalagem tem. Ela atinge 3 esferas: o produtor, a indústria e o consumidor. O produtor, na questão do transporte, né, do manuseio do alimento, né, e nessa questão do desperdício. Porque para ele, se ele dispensa uma fruta, se estraga, né, isso entra num custo, né? Você não vai vender aquilo que você investiu para produzir. E isso acaba se tornando, né, um custo, né, um desperdício, né, não só na parte do alimento, mas também no bolso. Então, por isso que é importante, né, ter a embalagem apropriada, ter a embalagem correta para se transportar esse alimento, para se conseguir um manuseio que não vá deteriorar nenhum outro, né, nem manchar, nem machucar, e, né, evitando assim futuramente o desperdício daquele alimento. Para a indústria, né, aí é onde abraça a maior fatia. É o transporte, né? Então, como você vai, né, oferecer esse produto para o cliente. O marketing, sim, né? Porque as embalagens, se a gente for ver, né, a cada ano que passa, né, as marcas elas investem muito, né, na qualidade da embalagem, em cores, como atrair o cliente, porque é um mercado competitivo. Em vendas, informação, que é muito importante, que aí eu já vou falar de rótulo lá na frente,
né? A tecnologia, que é um campo que vem crescendo muito, né? No final eu vou falar sobre um tema que está chegando agora no Brasil, mas ele já existe em alguns outros países, que se chama embalagem ativa, né? Que dá um ênfase aí, né? Para a questão da saudabilidade, né? Então, a embalagem inteligente, que ela consegue, além de guardar o alimento, né, ela consegue indicar para você, sem ser por escrito, né, determinada cor, ela interage com o alimento e o cliente consegue ver se aquele alimento ele está bom para consumo, se ele for bem armazenado, né? Então, para a gente ver aí o salto da tecnologia. E para o consumidor, o transporte está em todos eles, né, gente? Porque é um meio de carregar, né, esse alimento. Na informação, né, e... Opa, sumiu aqui. E na praticidade, né? Então, assim... só voltando na indústria que eu não falei o último, que foi a conservação. E a conservação do mesmo, porque a embalagem não adianta nada, né? Eu ter todo aquele cuidado que a gente já falou durante todo o semestre, né? Formas de conservação, como que eu vou manter esse alimento mais tempo, a durabilidade dele, né, a shelf life, o tempo de prateleira, se eu não tiver uma embalagem que vai manter essas características, né, não vai adiantar eu ter todo esse cuidado, poxa, vamos lá no exemplo da geleia, vou lá colher a fruta no grau de maturidade certa, faço toda a produção, meço o grau Brix, né, adiciono a acidez, confiro o pH, tudo bonitinho, para quando chegar no final, eu não ter uma embalagem que vá manter essa qualidade, né, manter essas características. Tá? Então, por isso que para a indústria é muito importante. E aí, claro, né, cada embalagem vai ter uma função, né, e a gente consegue ver o mesmo alimento até em embalagens diferentes, né, em enlatados, ou em vidro, ou em plástico, ou em papel. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. E para o consumidor, aquilo que eu falei, né, o transporte, a informação, né, e a praticidade de você pegar aquela quantidade de alimento, né, em porções, né, diferentes, para poder ser consumido, tá? Então, a importância aí da embalagem nas nossas vidas. E aí a gente chega na parte do rótulo. Rótulo, gente, é norma, tá? Existem leis, né? Existem normativas que são direcionadas pela Anvisa, né? Vigilância Sanitária, que padroniza aí, né? O que tem que ser, é obrigatório, né? As informações que devem conter no rótulo. Eu citei algumas aqui, mas tem mais algumas outras, tá? A única coisa que eles não padronizam é o tamanho da letra, gente, porque olha, deveria ser um item aí, porque ficar carregando lupa para ler alguns rótulos é triste. Aí tem, né, obrigatório, o peso, o número de lote, prazo de validade, lista de ingredientes. A empresa, ela não é obrigada a colocar a sua receita, mas ela tem que colocar a lista dos ingredientes, tá? Por questão de saúde mesmo. Informação nutricional, né? Nome, localidade do fabricante. Eu não coloquei aqui, mas é um item também que há pouco tempo, né? Ele de 2010, se eu não me engano, para cá, é a questão do sem glúten, né? E sem lactose, que agora é obrigatório em todo tipo de alimento, antes não era. E aí a pessoa que tinha essa intolerância tinha que ficar lendo toda a parte dos ingredientes para ver se podia consumir ou não. Tá? Agora é obrigatório. E alguma informação adicional, como, por exemplo, o modo, não de preparo, mas o modo de como que o cliente, né, tem que proceder com a embalagem. Aí eu dei o exemplo aqui do congelado, que aí vem lá na embalagem do congelado, né, tem que estar como que o cliente vai descongelar corretamente, tá? Então, são normas, né, pela Anvisa que precisam, é padrão, e tem que ser adicionadas aí nos rótulos. E aí a gente tem algumas legislações, são várias, eu citei algumas aqui,
que são as mais importantes, que vão aí classificar a categoria das embalagens. Claro que todo ano, gente, surge uma normativa nova, né? Algum material novo, alguma lei ambiental que vai impactar nessa legislação vigente, e aí tem que rever os critérios. Então, sempre tem a manutenção dessa legislação, mas essa daqui é um básico que a empresa segue. Tem a RDC 91 de 2001, né, que ela vai determinar, né, o que é a embalagem. Ela vai classificar o que é embalagem, que é, né, o objeto aí, o artigo, né, que vai proteger o alimento. Aí temos a RDC número 88 de 2016, né, que ela vai estabelecer os tipos de matérias-primas, né, para as embalagens, né, e os equipamentos, né, celulósicos destinados a entrar em contato direto com o alimento. Então, ela vem lá especificando que material que pode ser utilizado. Quando a gente entra nessa questão, a gente vê que o pessoal fala muito de polipropileno e alguns outros ativos de plástico. Plásticos, gente, existe uma gama muito grande de tipos de plásticos, mas só alguns são liberados para se usar aí na indústria voltada para alimentação, tá? Porque alguns soltam aditivos, então não pode ficar próximo ao alimento, senão ele vai soltar aí esse aditivo no alimento, vai acabar tendo a contaminação química. Então, por isso que é importante estar dentro, né, das normas. E aí a gente tem a Lei 9.832, né, que proíbe, na verdade, né, o uso das embalagens metálicas que são soldadas com liga, saiu liga aqui, mas é liga de chumbo ou de estanho, tá? Para condicionamento aí dos alimentos, exceto para os alimentos que são secos ou desidratados, tá? Porque chumbo e estanho, né, tem aditivos que são prejudiciais à saúde. Temos outra RDC, que é a número 20 de 2007. Vocês viram que não são muito antigas, né? De um tempinho, um pouco atrás, ó, 2007, 2016, está muito mais próximo da gente. O regulamento, né, que ele vai dar ênfase aí à parte de revestimentos, tanto da parte de utensílios, de tampas, né, dos equipamentos que vão entrar em contato com o alimento. Então, toda a parte de revestimento está dentro dessa RDC. A embalagem está escrita errado. Já. Corrigindo. E aí, mais as três últimas aqui que eu citei, que foi a RDC número 52 de 2010, que aí ela vai falar sobre os corantes, né, das embalagens e dos equipamentos, quais corantes que podem ser utilizados. A RDC número 17 de 2008, que ela vai falar aí sobre os aditivos para as matérias-primas plásticas, né, que podem ser utilizados aí, que vai ter contato, né, com o alimento direto. Depois temos a RDC 129 de 2002, que ela aprova, né, o regulamento, que é um material celulósico reciclável para a embalagem. Esse daqui é só um, tá? Mas tem vários, tem alguns que ainda não foram, como é que posso dizer, sancionados, né? Mas tem alguns que o pessoal vem aí, que é essa questão da sustentabilidade, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. E por último tem a RDC 90 de 2016, né? Que ela vai aprovar aí vai aprovar o regulamento, né, de matérias-primas, tanto para a parte de equipamentos e embalagens, né, que são destinados para o alimento, que vai ter aí a cocção dentro do mesmo, né, ou o aquecimento no forno. Então, ela vem aí para regulamentar que tipo de material que pode ser utilizado. Então, aqueles que a gente usa, você compra e tira a primeira embalagem, né, aquela visual que vem explicando tudo bonitinho, e dentro
vem uma outra, que você já põe direto no seu forno para assar, ou você põe direto no micro-ondas. Então, essa norma aí, ela vai especificar que tipo de material que pode ser utilizado, tá? Isso daqui, gente, é muito importante, porque tem muita gente que aquece as coisas em micro-ondas que não são para micro-ondas, né? Embalagem, até mesmo as descartáveis, ela vem especificando se ela é para freezer, se ela é para micro-ondas ou se ela não é, ou se ela é para os dois. Que nem o pessoal, agora não, né? Hoje em dia a gente já vê bastante no mercado aí, um exemplo, mamadeira de criança, né? Que muitas mães aqueciam o leite da criança dentro do micro-ondas, sendo que o material da mamadeira antigamente não era próprio para micro-ondas. E é claro, né, gente, o micro-ondas, ele tem toda a tecnologia que beneficia aí esse cozimento pelas ondas, né? Porém, se a gente usar um material que não é compatível, aí a gente está, né, prejudicando a nossa alimentação, porque vai soltar aditivos que vão fazer mal à nossa saúde. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas saiu até uma pesquisa, né, que ficou. Isso já faz um tempinho já tem acho que uns 8 anos, se eu não me lembro, que eu não me falha a memória, e passou até na TV, saiu nos jornais, o pessoal comentando muito sobre essa questão. E aí a gente tem as normativas, né, que vem falando desse tipo de material. Até para quem faz artesanal, né, é importante, né, ver se vai no freezer ou no micro-ondas. Certinho? Então, a parte de legislação. E aí, eu vou citar alguns materiais, tá? Que a gente tem aí dentro desse universo de embalagens. O primeiro deles é o vidro, né? O vidro, ele é um dos recipientes de embalagem mais antigo que a gente conhece. O vidro, ele é impermeável, né? Ele tem vários benefícios. Ele é impermeável, ele tem uma durabilidade de conservação muito grande, ele evita odores, né, tanto do mesmo alimento, né, quanto, né, de troca de ambiente. Então, tipo, odor de fora, né, que pode pegar nesse alimento que está dentro ali do vidro. Ele evita a umidade, né, do ambiente aí que alcança esse alimento que está dentro dele, aumentando, sim, a conservação do mesmo. Ele é reciclável, que é um que pega muito hoje em dia, né? A questão da sustentabilidade e do reciclável. Então, assim, muitas empresas reutilizam, por exemplo, empresas de bebida alcoólica, né? Ou bebida no geral que usa o vidro aí para embalar. Eles reutilizam as garrafas, né? Se a gente vê aí o processo de envase de bebida, por exemplo, as garrafas passam por lavagem, né? Passa por todos os cuidados higiênicos sanitários para depois serem envasadas novamente, né? Tampadas e comercializadas. Tá? Então ele tem esse apelo muito grande. O único, né, ponto negativo, né, do vidro é que ele é frágil, né? Então se ele cai, ele quebra. Ele tem toda essa particularidade de pontos positivos, porém se ele cair, né, ele quebra. E aí também ele tem cores diferentes para produtos diferentes. Vidros transparentes, né, e vidros escuros. Por quê? Tem alguns alimentos, né, que se eles forem guardados em vidros, por exemplo, o azeite. O azeite, ele é um alimento extremamente delicado, né, ele é perecível. Se ele for primeiro que ele sempre, né, os azeites assim de melhores qualidades são armazenados em vidro, né, por questão de odor, durabilidade e tudo mais. Porém, se ele for armazenado em um vidro transparente, ele fica muito tempo, né, parado nesse vidro, recebendo luz externa, ele acaba oxidando, tá? Então, por isso que quando a gente compra, isso é só um exemplo, tá? Quando a gente compra azeite, a gente sempre prefere a escolha
mais indicada é que a gente consuma, né, e compre azeite que tenha o vidro escuro, porque isso vai proteger um pouquinho o processo de oxidação do azeite, tá? Então, é um meio de conservação eficiente, porém também tem esse ponto negativo. Aí, passando para o próximo, o alumínio. O alumínio também, ele é um material muito utilizado para as embalagens, né? Então, a gente tem os mais comuns, as latas de milho, ervilha, né? Salsicha. Ele tem eu coloquei até uns pontos aqui, né? Positivos, que é a durabilidade, a maleabilidade, né? Se consegue fazer várias embalagens com o mesmo material, a resistência à oxidação. Então, por exemplo, então tem azeite que pode ser, né, embalado em lata, né, que não vai ter problema. Sim, o que tiver em lata, ele vai ter aí uma durabilidade maior. Claro que todo alimento que tiver na embalagem, que numa lata, né, ela não pode ser amassada. Porque tudo aquilo que tem externo, né, a lata, não é só a lata em si, ela tem as camadas de proteção, de verniz, né, de alguns aditivos químicos, né, fora o que tem externo que pode entrar ali. Então, assim que ela está amassada, né, ela tem que ser descartada, ela não pode ser mais comercializada. Isso, gente, é norma desde, né, da hora lá da fabricação, né, até chegar no consumidor final. Claro que, geralmente, quando a gente vai no supermercado, né, que nós somos os consumidores finais, a gente sempre vê alguma lata amassada, né, e hoje isso já é proibido, mas antes o pessoal tinha uma seção para vender produtos, né, de embalagens violadas, né, e não pode. Então, a gente fica aí com a qualidade da embalagem de alumínio, né? Sem contar também que ela também possui componentes recicláveis. Então, você consegue reciclar aí as latinhas, né? Você consegue reciclar uma boa parte. Tem até aqueles saquinhos metálicos, né? Que também tem uma proporção de alumínio aí, que ajuda a manter os alimentos por um tempo maior de prateleira. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, professora. Então, vou passar. Bom, e aí nós temos o isopor. Vamos lá. O isopor, ele é um tipo de embalagem que ele é bastante consumido, né? A gente vê só o final, né? Que é aquelas bandejinhas, que a gente vê fruta, a gente vê algumas carnes, né? Peixes, aves, essa parte de carnes, quando a gente vai, né, num supermercado fazer compras. Mas o isopor ele é bastante utilizado na parte de transporte. A indústria usa bastante. Por exemplo, a parte de peixes, né, todo produto que é perecível, ele é transportado em isopor, por causa da sua praticidade e da questão de manter o alimento refrigerado, né? Ele segura um tempo mais essa questão da refrigeração. Então, por isso, não só a refrigeração, mas a temperatura em si. Por exemplo, comida de delivery, geralmente o pessoal também usa isopor, né? Porque mantém o alimento quente por um tempo a mais. Mas a indústria também usa bastante pela questão, principalmente de alimento perecível que precisa ser transportado refrigerado, né? Então, um exemplo grande é peixe. Quando a gente vê, né, visita ou assiste algum vídeo no processamento, né, em empresas de processamento de produtos de peixe ou peixe em si, a gente vê, né, um montante de caixas que tem lá. Praticidade também da embalagem, ela é leve, né? Ela consegue manter aí a sua temperatura, porém, o isopor, ele tem aí essa questão, né, ecológica,
que ele não é reciclável, né? Então, na verdade, ele até consegue ser reciclável, mas, né, esse item aí financeiramente não é atraente, por isso que o pessoal não recicla. E claro que se tem várias ações, né, e já surgiram embalagens novas, e a tecnologia vem sempre aí modificando os produtos para que se tenha a substituição dele, né? Ainda não conseguimos suprir, né, abolir, na verdade, né, o isopor das prateleiras. A gente ainda vê bastante. Eu coloquei uma foto aqui até para a gente ver como que esse índice é grande. Aqui a gente tem só uma banana embalada num prato de isopor. E aí a gente cai numa questão que as pessoas às vezes perguntam, mas já tem alguns materiais, né, que são biodegradáveis, que o pessoal faz, que a gente vai ver um vídeo, né, a partir de matéria-prima retirada de alimentos, né, então por isso que eles se tornam biodegradáveis, por isso que eles se tornam comestíveis e tudo mais. Não se tem um apoio, né, da tecnologia, né, em questão financeira em cima dessas pesquisas. Porque para a gente conseguir, né, mudar uma embalagem, existe todo um estudo por trás, né? Precisa de pesquisa, precisa ver viabilidade, precisa ver custo, precisa ver como que essa embalagem vai reagir no ambiente, né? Qual a durabilidade dela, se vai compensar. São muitos quês, né, em cima dessa troca, né? E a gente não tem esse apoio, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente já vê lá fora tem países, gente, que já não usam nem mais plástico nem isopor. E, claro, né? São países do primeiro mundo, são menores e tudo mais. Mas são mais organizados. Então, as pessoas fazem compras, levam a sua sacola retornável ou a sacola de papel e tudo tem que ser sustentável, né? E a gente tem essa dificuldade, né, imensa aqui no nosso país. Bom, e aí, mas tirando esse grande quê aí da sustentabilidade, é a embalagem que ela é muito utilizada, né, pela versatilidade que ela tem. E aí nós temos o plástico, né? O plástico também é um coringa, assim, desde 1950 mais ou menos, que se utiliza embalagens, né, plásticas para transporte, né, e para comercialização de alimentos. Até hoje, né, é bastante utilizado. Não é só um único tipo de plástico, né? Tem embalagem que tem uma mescla para conseguir, né, dar um efeito e a durabilidade melhor para o alimento no final. A gente cai, o plástico, né, ele cai também no mesmo que do isopor. Ele tem a sua versatilidade, ele tem a sua durabilidade, ele tem as suas, né, propriedades e tudo mais, seu custo também, que é bem, né, mais em conta, porém, ele também não é sustentável, né, então a gente tem aí, nós tivemos um boom de uns três anos para cá, essa questão muito forte da sustentabilidade, de proibição de materiais descartáveis, de plásticos, né? Então a gente viu aí a lei do canudo de plástico, né? Que não pode ser comercializado. Isso aqui no Brasil tem há pouco tempo, né? Desde o final de 2019, mas em alguns países isso já existe há um tempo. E aí a gente tem a questão, né, do ecossistema, né, essa questão de que ele é um poluente, ele demora muito para ser dissolvido no meio ambiente, e já temos aí proporções, né, gigantescas, né, de problemas que estão se acumulando por causa do plástico em si, né? Então, todas as embalagens que eu não sei se vocês já viram alguma reportagem, que aí mostram algumas praias assim forrada de lixo, né? E a maior parte dele é plástico, porque ele é leve, né? Ele acaba boiando e a água leva, né? Então existem muitos porquês em cima disso, né? Primeiro a conscientização, né? Segundo, né? Que as pessoas
né? Se não jogassem, né, o lixo por aí, né, provavelmente isso seria bem menor, né? E também a questão da reciclagem, né? Se as pessoas também reciclassem mais, se a gente tivesse esse apoio, né, e esse incentivo, talvez o quadro, né, mundial seria bem diferente do que é hoje, tá? Mas o plástico dentro da indústria ele é bastante utilizado. Desde, né, de quando é colhido a fruta ou a verdura até chegar na nossa casa. Inclusive, só pegando esse quê do plástico, que aí eu lembrei das caixas, né, que a gente vê quando a gente compra direto do fornecedor. Por norma da Anvisa, a gente não pode receber nada dentro de um restaurante, gente, que vem em madeira. Se um alimento, por exemplo, caixa de uva, tem aquelas caixinhas de madeira, né, que tá na moda agora, todo mundo tá fazendo um monte de coisa. Aquelas caixinhas, quando elas chegam no estabelecimento, você tem que trocar pela sua caixa plástica. Por quê? O plástico é lavável. Então, você vai ter aquela caixa, né, duradoura, e a madeira ela é um item aí de contaminação. Então, chegou lá, vamos supor, a uva. Você vai receber, vai conferir, depois você já tem que transferir para a caixa plástica. É um meio prático de se trabalhar, porque é um material leve, é um material versátil, porém ele é muito utilizado na indústria. E isso acaba, né, gerando bastante lixo lá no final, né, bem lá na frente. Mas é um meio que ainda tem algumas pesquisas tímidas, né, de como que vai substituir ele, porque não é só na questão de embalar o alimento, né, mas é num que é geral, né, até a hora de você servir também, você tem o plástico ali à disposição, tá? Então, um exemplo, canudo, que o pessoal, né, toma suco, refrigerante, alguma bebida no canudo de plástico, que foi abolido, né, e agora a gente tem os canudos de papel por aí, tá? Então, só um pouquinho do plástico dentro da embalagem de alimentos. Vamos lá, mas, né, é bem versátil, vai desde embalagem de biscoito até bebida, dá para usar ele em todas as esferas. E aí a gente tem, por último, o papel cartonado, que é aquela embalagem que ela tem os seus, como todas, né, os seus pós, né, os seus contras. A questão do papel, né, você consegue armazenar alguns alimentos, claro, né, não uma quantidade muito grande. A durabilidade dele também não vai ser como de um vidro, por exemplo, né, mas ele consegue proteger bastante ali o seu alimento. Bem utilizado hoje em dia, né, o pessoal tem migrado bastante para esse tipo de embalagem, né? Porém, ele também tem uma porcentagem de plástico, ele não é só papel, né? Porque se ele for só papel e ficar perto de um alimento que tem umidade, né? Ele acaba deteriorando. Então, tem uma camada aí, algumas películas que vão proteger esse papel ali para ele conseguir fazer a função dele, né? Que é guardar o alimento. E aí a gente vê ele em vários tipos de embalagem. Eu coloquei aqui uma linha de congelados, né? Mas a gente vai ver em embalagem de suco, né, de refrigerante, de leite, por aí vai. Aqui eu citei um pouquinho sobre o material individual. Claro que muitas embalagens, né, com a tecnologia é possível misturar, né, os tipos de matérias-primas, né, e conseguir ter no final uma embalagem extremamente eficaz, né, que ela consiga aí suprir todas as questões, né, que são envolvidas. Então, por exemplo, eu tenho lá, eu vou passar os 2 vídeos para vocês assistirem, mas essa questão do papelão ainda, né, na verdade do papel cartonado, e aí eu já vou pegar um quê do papelão, tem uma pesquisa, né, com certeza já deve ter dado uma parada também, mas toda vez que tem uma mudança de embalagem, existe um estudo, né, para poder ver a viabilidade dessa mudança.
E aí, foi a USP, né? Um pessoal começou a pesquisar uma embalagem viável e que tivesse uma durabilidade, além de guardar o alimento, né? Tivesse uma durabilidade boa e que acondicionasse o alimento de uma maneira que, do jeito que ele saísse do pomar, lá da plantação, ele chegasse íntegro, né, no consumidor final. Então, eles desenvolveram isso dentro do papelão, tá? Eles desenvolveram uma espécie de caixa que não era, na verdade, não era uma caixa, era uma bandeja com as cavidades para alguns tipos de frutas para eles fazerem o teste. Então, eles escolheram lá, por exemplo, o caqui e o mamão, que são, né, anatomias diferentes. Então, o caqui tem um formato e o mamão tem outro. E aí eles fizeram, né, a bandeja, como se fosse a bandeja de ovos, né, só que a bandeja que acoplasse ali o mamão, né, e o caqui. E aí ficou só as bandejas. Precisava, né, empilhar isso para poder transportar. Aí eles criaram uma espécie de uma cinta. Essa cinta, ela era dobrável, você desdobrava ela, e aí ela ficava do tamanho da bandeja. E ela era empilhável, então você abria essa cinta, colocava essa bandeja, né, encaixava nela, e depois você abria uma outra cinta, encaixava outra bandeja e colocava uma em cima da outra. Então você conseguia manter cada fruta separada, não ficar, elas não encostavam, né? E com isso você não tem a questão de amassar a fruta, né? De deteriorar, de machucar, de dar os aspectos sensoriais aí negativos. Então, uma fruta bem separada da outra, né, ela consegue chegar intacta desde lá da colheita até o consumidor final. E aí, claro, né, para colocar isso, né, ativa no mercado, poxa, já tem uma solução, né, envolve muita força-tarefa, né, envolve toda a questão de treinamento, custo, né, e como que vai ser viabilizado na produção em geral. Mas eu lembro que quando eu estava vendo essa entrevista, já tinham pequenos produtores que adotaram. Por quê? Lembra quando eu falei lá no comecinho que a gente começou falando da embalagem, eu falei da questão do desperdício? Quando a gente pega a questão do desperdício dentro do processo, né, da produção de alimentos e chega nesse que é a embalagem não própria, né, ela acaba deixando o alimento estragar, né, na hora, por exemplo, do transporte, o pessoal tem uma dificuldade, né, grande. A gente tem vários desencontros aí que a gente não consegue se adaptar, né? Não tem um treinamento, não tem um apoio para o pequeno produtor conseguir fazer isso. Então, assim, para mudar, no pequeno não, desculpa, o grande. Para mudar o pequeno produtor até consegue, né? O difícil é o grande. E aquela pesquisa que eu postei aqui, eu coloquei até o nome do site. Desculpa. No site tem uma entrevista com um dos órgãos, né, que um dos diretores dos órgãos responsáveis pela pesquisa, que ele diz o seguinte, que durante o processo ali de perda, né, de alimentos, né, da indústria, se você tiver perca, né, de alimento, você tem uma produção maior. Então, isso não impacta só na qualidade do produto, você vai impactar no meio ambiente também. Porque se você tiver um cuidado com esse alimento, poxa, de uma caixa de tomate que chega lá no CEAGESP, chega a 2, 3 podres, e o pessoal, ao invés de escolher, joga fora tudo, se esse tomate conseguir chegar lá, né, todos firmes, todos, não vou dizer assim separados, tá? Vou dar só o exemplo de separadinhos, não tem esse sobrepeso e consegue chegar intacto, então você vai ter aí condições, né, de questão ecológica, de plantação e produção muito melhores, porque aí você não precisa usar muito aditivo químico, porque só aquela quantidade, imagina que o produtor não, mas
supermercado, né? Eu vou dizer assim, um hortifruti compra, ele pensa assim, poxa, eu tenho que comprar 10 caixas de tomate. Dessas 10 caixas, eu vendo lá na semana, tô chutando, tá? 8 unidades. Ou seja, ele já sabe que ele vai ter uma perca de 2 caixas. Então, se consegue ter essa manutenção da embalagem, né, no momento do transporte, desde o início, esse horti, ele vai ter a consciência de que ele vai comprar as 8 caixas e ele vai conseguir vender as 8 unidades. Então, ele fala um pouquinho sobre esse quê, né, na entrevista que ele dá, sobre a questão ecológica também, que fazer essas mudanças, né, impactariam também nessa questão. Né? E aí a gente tem o pessoal que está fazendo pesquisas e estudando para poder colocar isso para frente. Bom, e aí, né, voltando para o nosso assunto, a gente tem algumas embalagens, né, que são muito conhecidas. A primeira delas, que é a que a gente vai assistir o vídeo, é a da Tetra Pak, né? É o nome de uma empresa, né? Só existe uma empresa que fabrica esse tipo de embalagem, né? Então, é a embalagem que a gente tem na caixa do leite, a gente conhece mais, né? Como caixa do leite, embalagem longa-vida, embalagem cartonada, que é a tecnologia de unir, né, vários tipos de materiais. Então, a gente tem aqui uma foto, né, com as camadas, né, as folhas que formam a caixa, que vai dar uma durabilidade maior para esse produto. Claro que, lembrando, né, toda a embalagem vai ter o seu pós e vai ter o seu contra. Ela também, assim como a lata, não pode ser amassada, porque se ela amassar, todos os aditivos químicos que tem posteriormente, né, aquele material que está encostado no alimento, né, que tem contato com o alimento, ele vai acabar contaminando o alimento, tá? Mas ela tem aí uma versatilidade muito grande. A gente não usa só para leite, usa para outros produtos também, molho de tomate, suco, né? E por aí vai. E aí, eu vou pedir para vocês assistirem os 2 vídeos que eu encaminhei para o Clebson. Ele deve ter já passado para vocês. Cada um deles tem 2 minutinhos e alguns segundos. Vocês assistam e dão um retorno aqui para mim, por favor. E eu fico no aguardo. Tá, professora. Obrigada.
Oi, pessoal, conseguiram assistir? Oi, professora. Consegui. Então tá bem. Posso dar continuidade? Alguém mais assistiu? Sim, professora. Sim, tá bom, vamos lá. Alguém já tinha visto o vídeo da Tetra Pak? Já tinha visto como que eles fazem a caixa? Eu não. Eu não também. Então, relativamente à embalagem simples, né? Mas por trás, né, da simplicidade dela, assim, ao grosso modo, existe toda uma tecnologia, né? Então a gente vê que tem lâminas, né, de materiais diferentes para conseguir aí manter a durabilidade desse produto. Eu coloquei aqui na foto também a parte do fundo da caixa. Eu não sei se vocês vão lembrar quando o pessoal começou a sair aquela discussão dessas cores que tem no fundo da caixa. Alguém lembra sobre esses quadradinhos coloridos? Não. Que o pessoal falava que era a embalagem reutilizada. E, nossa, surgiu vários boatos numa época aí, né? E isso aqui, gente, é só teste de cor. Tem algumas caixas que vão apresentar isso embaixo, porque na hora que está rodando na máquina, né, eles fazem alguns testes de cores, porque às vezes a marca, né, que pede para ver a cor, porque ela vai mudar o logo e tudo mais, tá? Não tem nada a ver com questão de validade, tá? E aí a gente viu que é das embalagens que são mais utilizadas, né, para guardar alimentos, né, extremamente versátil, tem a sua fragilidade, né, como a maioria, se amassar, acaba prejudicando aí toda a sua, o alimento, né, que está dentro dela, mas, né, é bem versátil e dá para armazenar diversos tipos de alimentos. E aí, né, eu queria falar também, só, né, ressaltar algumas embalagens que a gente conhece. Eu vou citar uma, eu não passei o vídeo, que eu não consegui achá-lo, mas eu vou falar dele, que é a embalagem de pipoca de micro-ondas. Quando a gente olha, né, aqui, eu acredito, que todo mundo já fez uma pipoca de micro-ondas, né? Aí a gente olha assim, nossa, é uma coisa tão simples. A embalagem, né, na verdade, a embalagem de pipoca para micro-ondas, gente, ela tá num ranking aí de umas embalagens mais promissoras, né, dentro, assim, da tecnologia de embalagens especificamente para micro-ondas. Por quê? Ela é só um papel, né, porém, ela tem uma maneira correta de ser utilizado. Vem lá na embalagem dela, né, o lado que você deixa para baixo. Por quê? Esse lado que você deixa para baixo, na hora que você coloca ali no prato do seu micro-ondas, ela tem uma camada, né, específica que vai ajudar as ondas de calor, né, passar muito mais fácil e fazer com que o milho, né, que está ali dentro aquecer. Então, por isso que ela tem essa especificação. E, claro, né, mantém também falar entre aspas, a boca, né, do pacote para cima, né, da embalagem, porque na hora que começa a aquecer o milho, né, que o amido aquece e estoura, ele, ele forma vapor, né, um pouquinho de vapor. Então, ela acaba abrindo também, né, essa parte de cima da embalagem para que saia esse vapor e não fique contido ali dentro e não fique úmido, tá? Então, é uma das embalagens mais simples, assim, que a gente, olhando, né, vê que ela é simples, mas ela tem essa parte tecnológica por trás, né, para conseguir chegar nesse resultado, né, de conseguir cozinhar o alimento ali dentro, né, transformar ele
no milho, na pipoca, né, para que se tenha aí a qualidade do produto final, tá? Então, só citando um exemplo. E aí, por último, a gente chega num tema que se chama embalagem ativa. Ela é pouco falada aqui no Brasil, né? A gente ainda está em fases de testes. O segundo vídeo que eu pedi para vocês assistirem é em relação a esse tema, que é a embalagem ativa, né? Ou a embalagem inteligente, como é chamada. Alguns países já utilizam esse tipo de embalagem, né? Estados Unidos, Japão, Austrália. Austrália, principalmente, já utiliza esse tipo de embalagem. Essa embalagem, gente, ela tem uma classificação importante, que é todas as fontes, né, de material serem sustentáveis. Então, ela já começa, né, na pegada aí do sustentável. E aí, ela apenas não vai armazenar o alimento, mas ela vai interagir com o alimento. Vocês viram no vídeo quando a bióloga, né, ela mostra lá aqueles 2 potes com tomate e ela fala que ela estava fazendo teste em um, né, estava só o material que foi tirado da mandioca e o outro ela colocou mais um aditivo. E aí ele escurece. E aí ela está explicando que eles estão fazendo um teste para que aquele material, né, ele acondicione o alimento ali sem ele amadurecer muito rápido, ou seja, ele modifica a atmosfera desse alimento. Com isso, ele vai amadurecer devagar, né, e vai ter uma qualidade maior, vai ter uma durabilidade maior. E aí, no finalzinho, ela mostra uma fita que a matéria-prima é a uva. E aquela fita, ela tem a função de mostrar a, a questão, né, da qualidade do alimento através do pH. Aqui, né, no Brasil, a gente ainda tem esses estudos, tem alguns estudos em vários lugares, né, tem bastante gente fazendo embalagens de subprodutos assim, e testando, né, para conseguir colocar no mercado. Então, é uma embalagem que ela consegue, né, atender o cliente dessa maneira. Eu coloquei 2 fotos aqui, né, uma que tem um selo, né, que ele vai indicando, ele é um material, né, que vai indicar aí se esse peixe, ele foi armazenado de forma correta, né, e se ele está próprio para consumo, né, e aí ela muda de cor, essa fita, né, que tem aqui, esse adesivo, é de um material que ele muda de cor conforme, né, as condições que esse alimento foi exposto. Então, através disso, desse indicador, o cliente consegue ter uma segurança maior nesse alimento que ele está comprando. Embaixo eu coloquei um celular, né, que o pessoal provavelmente está lendo aí um QR Code, que é o mais comum. Só que hoje já tem empresas, né, isso lá fora, tá? Aqui eu ainda não vi alguma empresa, acho que tem algumas que já estão testando, mas lá fora já tem a embalagem que você consegue personalizar para o seu cliente. Você coloca por cima o celular, né? Vou dar um exemplo de, por exemplo, um, um produto diferente de alimento, por exemplo, uma pasta de dente, vamos supor. Você coloca o celular em cima de um indicativo, não é um QR Code, é um outro código, e aí ele vai puxar as especificações daquele alimento como se o seu dentista tivesse te indicado. Então, quando você colocar lá, ele vai ter, claro que, né, essa embalagem ela vai estar bem mais específica do que um creme dental, né? Vai ter que ter lá mais algumas informações para poder direcionar para aquele tipo de informação. E aí, quando você coloca, aproxima seu celular, né, ele te leva para as mensagens, né, a respeito
daquele material, daquela pasta de dente, mas não como um QR Code, que você vai abrir uma página no site e você vai ficar lendo. Eu estava vendo um teste com uma fralda descartável. A pessoa, né, ela colocou o nome da criança na fralda, né, descartável, e aí quando o pai, né, ou a mãe está comprando essa fralda, ela vai colocar, aproximar dentro dessa tag ali, e aí vem uma mensagem de alguém, de um conhecido da família, para aquela criança, né? Então é dentro, né, dessa embalagem aí ativa, mas tirando esse conceito da qualidade do alimento, já puxando para essa parte da tecnologia, né, que você consegue personalizar aquela compra, tá? Então, também é um conceito dentro da embalagem ativa, né, dentro da embalagem inteligente, como é chamado em alguns lugares. É uma maneira aí que a indústria, né, ela sempre investe para que se tenha já voltando aí para os alimentos, né, que se tenha aí a disponibilidade, né, desse alimento numa quantidade grande. Essa questão da embalagem ativa, ela é uma tendência de mercado, tá? A origem, né, da ciência aí em questão de saúde, né, existe um órgão que ele foi criado, eu só não lembro agora se foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas tem um órgão, eu vou passar um link de um site que vem a entrevista do pessoal e toda essa base de pesquisa. Tem um órgão que ele é voltado especificamente para unir essas informações. A questão da saúde, né, mundial, isso nível mundial. A questão da saúde, né, e a questão da ciência. Como que a ciência pode, né, interferir aí e conseguir levar mais saúde para as pessoas. E a questão da embalagem ativa, ela entrou através desse grupo, né? A questão da sustentabilidade, a questão do alimento saudável, a questão das doenças e tudo mais. Então, eles ativam um grupo, né, que vão pesquisar e vão conseguir meios, né, e fazer testes de como que pode melhorar aquele produto específico. E a embalagem ativa saiu de um dos testes, né, voltados para essa área. Então, eles começaram a testar produtos diferentes, né, de origem vegetal, que a gente vê ela falando, né, da uva, ela falando da mandioca, da onde ela tirou o subproduto para conseguir produzir a embalagem. Eu não sei se vocês já viram também o pessoal que faz embalagem comestível, né? Então, você carrega e aí você pode comer, porque ela é feita de, sei lá, de baunilha, de abacate, né? De várias coisas. E aqui a gente tem alguns testes, né? De algumas empresas, né? Alguns laboratórios que testam, tem alguns projetos, né? Que fazem embalagens alimentícias. Então, todas essas ideias que para a gente ainda está surgindo, né, ainda estão fazendo, né, o processo de testes, já acontece em alguns países, né, e surgiu. Oi, gente, voltei. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim.
Deixa eu colocar de novo o slide. Voltando. Pronto. Voltando, né? Então, só para fechar essa parte, né, em questão da embalagem ativa, né, ou inteligente, obrigatoriamente eles têm que derivar, né, de fontes sustentáveis e é uma área que vem crescendo atualmente, né? A gente já tem um campo de pesquisa bem maior aqui no Brasil, né, do que antes, e a gente já vê, né, algum pessoal testando outras fontes aí para conseguir produzir uma embalagem sustentável e que entrem nessa categoria, né, de interagir com o alimento, né, e dar uma segurança para o consumidor muito maior. Hoje a gente se baseia, né, nos aspectos sensoriais. Então, por exemplo, a gente vai comprar um peixe, aí primeiro que a gente tem que conhecer o alimento, né? E a gente tem que ir nas questões sensoriais que a gente conhece. Então, se tiver um peixe inteiro, né? A pele tem que estar firme, as escamas têm que estar intactas, né? Os olhos brilhantes, as guelras vermelhas, né? Então, todas essas questões que a gente observa antes de consumir. E se a gente tiver uma embalagem dessa, né? Apenas por olhar uma cor ou um dado, né, a gente consegue ter né, esse aspecto, né, de qualidade muito mais rápido, né, muito mais prático e garantido, né, porque nem sempre, né, ver essa questão sensorial vai te ajudar. Já saiu até algumas entrevistas algumas vezes, né, que o pessoal estava colocando aditivos químicos, né, em carne bovina para ficar mais vermelha. E aí a pessoa compra achando que está fresca e está cheio de produto químico, né? E não sabe. Então, né, a embalagem vem a calhar aí para a gente conseguir, né, não ter né, ter essa questão de levar um produto enganado para casa, tá? Então, é um ponto muito positivo. Voltando, teve uma época, acho que foi em 2019, que tinha um supermercado que estava colocando um olho de boneca nos peixes para vender. Falei, nossa, gente, o povo tá demais, hein? Então, né, a embalagem nessa hora não ia mentir. E um pouquinho da parte de embalagens voltada para a área da alimentação. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Não, professora. Não? Obrigada. Não. Eu vou passar então a nossa última atividade, tá bom? Então vamos lá. Gente, como atividade vai ser tudo escrito, tá bom? Não precisa cozinhar dessa vez. Vocês vão criar um produto personalizado, tá? Então, vamos supor, eu vou dar exemplo, tá? Que eu vá criar aí, sei lá, uma sopa de grãos. Eu vou indicar uma embalagem apropriada para esse produto, tá? Então, vamos lá, vamos supor que eu escolhi sei lá, um vidro. A minha embalagem vai ser um vidro, ou vai ser uma Tetra Pak. E aí vocês escolhem a embalagem que vai acondicionar esse produto que você criou. Aí você vai descrever esse produto. Então você vai contar lá a ideia. Por que você teve essa ideia de fazer a sopa, né, de grãos? Porque eu não, né, a gente vê aí que tem um consumo de grãos muito baixo, né, em questão da saúde. Então é um meio de se ter aí uma proporção de grãos em uma determinada, né, um determinado alimento durante o dia.
E aí você vai descrever a sua receita, né, que você está criando, a escolha da embalagem. Eu escolhi a embalagem de vidro porque ela vai ter uma durabilidade maior, né, sem contar que o cliente pode tirar a sua tampa, né, e colocar no micro-ondas e aquecer, então é uma praticidade. Aí você vai contar essa historinha aí. Aí você vai citar os pós e os contras do mesmo. Então, por exemplo, dentro do meu exemplo, o pós, né? Então, essa questão aí da escolha da embalagem já entra nessa questão da pós, né? Que o cliente vai ter essa praticidade de aquecer. Então, por exemplo, ele pode levar essa sopa para o trabalho, chegar lá, ele tira a tampa, aquece, né, no micro-ondas lá, ele vai almoçar e depois ele vai descartar, tá? Então, é uma praticidade. E o contra, né? O caso de usar o vidro, ele se torna delicado, porque se ele bater em algum lugar e quebrar, né, ele vai sujar e já era o produto. E aí, se você identificou o contra no seu produto, essa desvantagem, né, você colocar uma solução. Então, por exemplo, para a solução, né, do pote de vidro, eu poderia também disponibilizar em uma caixinha, né, de Tetra Pak, por exemplo, porque aí eu não teria, né, essa questão da quebra, tá? Então, resolveu esse problema. Vai poder esquentar no micro-ondas? Não vai, mas o meu problema aí, a minha desvantagem na embalagem de vidro foi essa. Então, uma solução foi colocar aí essa outra embalagem que não vai ter esse problema. Aí vocês vão me entregar isso num texto simples, tá? Coloquem o nome completo. Vocês vão me enviar por e-mail. E aí eu vou pedir para vocês me enviarem até o dia 14 de maio, até a nossa próxima aula, sexta-feira que vem, tá? Porque aí eu já lanço as notas e a gente já fecha a nossa B2. Gente, se acontecer alguma coisa, pelo amor de Deus, me comuniquem, tá bom? Alguém, antes de eu passar os outros 2 recados, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Não, Pro. Tá? Qualquer coisa, pode me chamar lá que a gente vai sanando as dúvidas, tá bom? Beleza. Ótimo. Então, essa é a atividade que vocês vão me entregar.